A Sagrada Face de Manopelo. Esse vídeo é muito importante, porque apresenta uma devoção muito importante, cheia de graças, poderosíssima, porém pouco conhecida. Esse vídeo vai ter 4 partes. Primeiro, o que é a Sagrada Face de Manopelo? Segundo, qual é a história da Sagrada Face de Manopelo? Terceiro, quais são os fatos milagrosos dessa grande preciosidade? E a quarta parte, quais são as graças que os devotos da Sagrada Face de Manopelo recebem? Primeira parte, o que é? O que é a Sagrada Face de Manopelo? É um véu que contém a imagem da Sagrada Face, muito fino e quase inconsistente, fechado por 2 vidros de 24 por 17,5 centímetros, com uma aparição que mostra o rosto de fronte larga, olhar penetrante, vivo e doce. No rosto, visto de frente, os olhos parecem observar diretamente o observador. Mas, se se observa de outra posição, os olhos parecem voltar-se suavemente para o alto. O rosto frontal exprime uma dor indizível, mas, se for observado de outra posição, ao contrário, aparece-se sorridente. Com a luz direta no rosto, vê-se apenas as feridas maiores, enquanto que com a luz brilhando, vê outras numerosas feridas. É como se o mesmo rosto estivesse simultaneamente presente o sofrimento e a alegria, a morte e a vida, Jesus morto e Jesus ressuscitado. E qual que é a história? Segunda parte, qual é a história da Sagrada Face de Manopelo? Aconteceu no século XVII, em que chegou um peregrino desconhecido à Itália e entregou um pequeno pacote ao doutor e físico diacômeno Antônio Leonelli e deu um conselho para que o doutor Leonelli tivesse uma grande devoção por essa relíquia, pois assim receberia de Deus muitos favores e prosperidades, tanto nas coisas temporais quanto nas coisas espirituais. Dentro desse pacote tinha a imagem da Sagrada Face de Jesus. O doutor ficou muito comovido e quando foi agradecer, o peregrino havia desaparecido. Testemunhas da cidade presenciaram a sua entrada na igreja matriz de São Nicolau de Bari, mas jamais o viram saindo. Márzia Leone herdou do pai o santo véu e vendeu ao senhor Donato Fabritis, que imediatamente doou o santo véu aos capuchinhos de Manopelo. Os capuchinhos franciscanos conservam até hoje com muita devoção esta grande relíquia. Agora, a terceira parte. Quais são os milagres por trás da Sagrada Face de Manopelo? Os estudiosos que nos últimos anos examinaram o véu de Manopelo e o rosto que nele estava estampado, revelaram uma extraordinária semelhança com o Santo Sudário. Antes, o que é o Santo Sudário? Para entendermos melhor qual a semelhança da Sagrada Face de Manopelo com o Santo Sudário. O Santo Sudário é uma grande relíquia e preciosidade da nossa igreja. Apresenta o corpo do sudário, o de um homem adulto, com barba e os cabelos longos, e apresenta numerosas feridas. As mais evidentes são as feridas dos pulsos e da parte da frente dos pés, compatível com o fato de Jesus ter sido cravado em pregos grossos e uma larga ferida da frente até atrás. As feridas na cabeça correspondem à presença de uma coroa de espinho, enquanto sobre o dorso e sobre os ombros há feridas provocadas pela flagelação e outras, provavelmente produzidas pela fricção de uma grossa e tosca trave carregada nas costas. Nos pés e no nariz estão presentes traços de terra, compatíveis com a queda que Jesus Cristo teve e ocorreu a ruptura do septo nasal. O todo corresponde à iconografia tradicional de Jesus e aos relatos dos evangelistas sobre a paixão e a crucificação de Jesus. Um estudo que mediu cada parte da imagem obteve os seguintes dados: 14,78 centímetros
uma medida tirada do ponto de encontro das tangentes laterais do crânio com uma transversal imaginária passada pelas sobrancelhas. Também apresenta uma largura zigomática por causa do edema do zigoma direito, e a medida foi feita pela metade esquerda e depois dobrada, dando 17,55 centímetros. A altura do nariz ao queixo deu 12,93 centímetros. E as medidas feitas na Sagrada Face de Manopelo são absolutamente iguais à da Sagrada Face de Turim. Colocando o rosto das duas imagens, uma sobre a outra, tem-se a impressão de estar diante do mesmo rosto. Ernst Pfeiffer, historiador e teólogo alemão, chegou à conclusão de que a imagem da Sagrada Face de Manopelo coincide com a extraordinária semelhança quando sobreposta ao rosto expresso no Santo Sudário de Turim. E o grande padre Domenico de Chiesi aos turistas dizia que a forma e a medida da cabeça de Jesus de Manopelo correspondem exatamente às medidas do Santo Sudário de Turim. Um fato impressionante, o primeiro fato milagroso da imagem, como possui exatamente as mesmas medidas, os mesmos centímetros e milímetros, as duas imagens tão diferentes no tempo, tão diferentes entre os locais, e possuem a mesma correspondência. Que grande milagre! Uma coisa totalmente inexplicável, miraculosa, somente por Deus mesmo é possível esse grande fato. Um segundo milagre da Sagrada Face de Manopelo: não tem resíduo de cor. A Sagrada Face de Manopelo e também o Santo Sudário fazem parte das chamadas imagens aqueropitas, ou seja, que não foram pintadas por mãos humanas. São consideradas aparecidas, feitas por intervenção divina, verdadeiras relíquias. O professor Donato Vittori, depois de ter observado a imagem através de um monitor, que possibilita o aumento extraordinário e sem desfocar a imagem, declarou: eu constatei que no espaço entre um fio da urdidura e o fio da trama não se evidenciam resíduos de cores. É preciso excluir também a ideia da aquarela, porque os contornos da imagem são muito nítidos nos olhos e na boca. Pensar em uma estampa significa não considerar que no véu a imagem é perfeitamente visível de ambos os lados. Estamos falando de uma obra que data, no mínimo, de 1500, um período no qual as técnicas utilizadas não eram tão sofisticadas. Terceiro milagre: existe um espaço vazio entre os fios. O professor Giulio Fanti, da Universidade de Pádua, também ao pesquisar sobre a estrutura do tecido, observou que o lenço do tecido finíssimo é composto por fios de dimensão média, e ainda que as dimensões possam variar mais de 50% de uma parte a outra, existe um espaço vazio entre um fio e outro, o que torna o lenço tão singular. Por esse motivo é semi-transparente e denominado véu. O professor Pietro Baraldi, da Universidade de Modena, fez pesquisas com o microscópio Raman, utilizando-se do microscópio S633, portátil com focal de Jobim, Yvon com laser a 633 nanomilímetros, com objetivo e fluoreto a 50 vezes a longa distância, que possibilitava focar a superfície do véu bem no ponto desejado. E além do vidro de proteção, a conclusão foi que não foram encontrados para confronto espectros de substâncias características e conforme conhecimentos comuns empregados no passado em alguma técnica de pintura. Ou seja, é mais um fato milagroso da Sagrada Face. E para concluir, a imagem também não apresenta pigmento. É possível observar completa ausência de pigmento ou de qualquer outro material entre os fios. Nem parece evidente algum tipo de pigmento que possa ter colorido os fios. E para terminar, a última parte: quais são as graças que os devotos da Sagrada Face de Manopelo recebem? Para isso temos os escritos, as cartas do grande guardião da Sagrada Face de Manopelo, que é o padre Domenico de Chiesi. E ele nos diz: a devoção à Sagrada Face de Manopelo nos dá bens corporais e espirituais. Em uma carta disse: caríssima, a promessa
da Sagrada Face de Jesus é esta: quem fizer própria essa devoção receberá muitos bens corporais e espirituais para si e para a família. E eu a recomendo incessantemente a Sagrada Face de Jesus para que ele seja o seu consolador, o seu provedor para a alma e para o corpo. A devoção à Sagrada Face de Manopelo dá paz e tranquilidade. Em uma outra carta aparece: Caríssima, seja perseverante na oração do Santo Rosário e perdoe sempre aqueles que lhe fazem mal, a fim de que a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe dar paz e tranquilidade. A devoção à Sagrada Face de Manopelo também dá humildade, pureza e caridade. Em mais uma carta, o padre Domenico de Chiesi diz: Caríssimo, rezo muito pelo Senhor a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo para que lhe conceda a pureza, humildade e a santa caridade, que é a virtude mais importante. Reze e frequente com devoção os santos sacramentos, e especialmente a Santa Comunhão. Peça a Jesus as graças que deseja alcançar. Tenha confiança e devoção à Sagrada Face de Jesus a cada dia. E a devoção à Sagrada Face de Manopelo também nos dá fé, esperança e caridade. Em mais uma carta, Padre Domênico diz: Caríssima, rezo muito para a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo para que aumente na Senhora a fé, a esperança, a caridade e lhe dê força, luz, coragem para viver a nossa vida cristã. Isto é, filha de Deus, abraçando a sua cruz e perseverando na oração, nos esperar as graças que tanto deseja. Abençoa de coração e a todos que lhe são caros. A nossa única salvação dos males é nossa fervorosa oração à Sagrada Face de Jesus. Aqui está um pouco sobre a devoção da Sagrada Face de Manopelo, tão importante, apresentando o que é essa devoção, qual a sua história, quais são os fatos miraculosos por trás dessa preciosidade, dessa relíquia da Igreja, e também as graças aos que são devotos à Sagrada Face de Manopelo. Portanto, que tenhamos essa devoção conosco no nosso dia a dia. Peçamos, invocamos, rezemos a Sagrada Face. Pedimos o que precisamos, as graças físicas, as graças espirituais, o que mais necessitemos, e entreguemos a nossa vida, a nossa família, à Sagrada Face, para que Jesus possa nos observar, nos ajudar no nosso caminho de santidade. Sagrada Face de Manopelo, tende piedade e misericórdia de nós.